Bom dia, Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira de fé, que nós chamamos, né? E não se esqueça que hoje nós temos a leitura aqui agora ao vivo, né? E também nós temos à noite, hoje presencialmente. Se você é aqui de Lajeado, né? Não se esqueça que nós temos o nosso encontro presencial aqui. A pastora traz uma palavra abençoada para todos nós, na Benjamin Constant 1307, tá? Ao lado da padaria Chu. Se você está escutando isso aqui 2025, 2026, 2027, eu já não sei mais nada. Estou falando hoje o que dia é que hoje é abril? Que dia é hoje? Quarta-feira, Gabriel. 20, quarta-feira, 23. Então hoje é quarta-feira. Então você está escutando isso aí 2030, não sei, estou falando do ano 2024, tá? Vamos lá, 1 Samuel então, capítulo 18, versículo 1. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou todo o exército, inclusive os outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres e dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mal mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém Davi, nas 2 vezes, se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Todo líder com medo, ele ataca. Preste atenção nisso. Todo líder medroso, ele ataca os seus subordinados. Ele quer ser temido, ele não quer ser amado. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha, e eu a darei em casamento a você, com a condição que você me sirva como soldado valente e fiel, e lute nas batalhas de Deus o Senhor. Saul pensava desta maneira: os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso.
Davi respondeu: quem sou eu? Quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas, quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você se casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Prepúcio é como a operação de fimose, né? Prepúcio é como a operação de fimose, aquela partezinha de carnezinha que tira do pênisinho da criança, do órgão genital ali, do homem. Isso é o prepúcio. Davi disse: eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram, mataram, ele pediu 100, mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus, parei um pouquinho, dos filisteus mortos, e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi, e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Viu que Deus estava com Davi e mesmo assim foi inimigo. Misericórdia, né? Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Capítulo 19 agora. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi, e por isso ele disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido, e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para o seu pai e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul,
E Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia, um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. E ele estava sentado em casa e com a lança na mão. E Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança de novo, hein? Mas ele se desviou. Mas a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, olha a mulher do Davi, o avisou: se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. E eles entraram e acharam o ídolo do lar, tipo uma estátua, né, na cama, e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande da cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Então, enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. E ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar na casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Na verdade era um ambiente de glória tão forte que até mesmo a pessoa mais pecadora sentia a presença de Deus, né? Que ambiente forte que estava esse aqui. Já é o 20. Mas a gente leu muito rápido, né? Lemos muito rápido. Vou deixar o 20 para amanhã, tá, pessoal? Amanhã então a gente lê. Na quinta-feira a gente vai ler a partir do capítulo 20. Tá bom? Então amanhã, quinta-feira, estaremos aqui firmes e fortes, firmes e constantes e abundantes na presença do Senhor. Tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.